Nos últimos 20 anos, tenho me dedicado a aprender e ensinar um conjunto de práticas que ajudam organizações e negócios a se reinventar. Nessa jornada, já aprendi com alguns dos maiores especialistas do mundo e ensinei para pessoas em mais de 55 países. Mas percebi que não preciso ir tão longe para aprender. Tenho pessoas incríveis que estão muito perto. Eu tô aqui com a minha irmã Lia, é a mais velha da trupe dos filhos, dos irmãos aqui, a mais experiente, porque eu não posso falar que é mais velha, porque ela parece mais nova que eu, mas isso é apenas um detalhe. A Lia é designer de interiores e ela veio falar um pouquinho pra gente sobre design. Lia, eu sei que você, na verdade, antes de ser designer de interiores, você é formada em artes plásticas. Qual é que é a ligação entre esses dois universos? Artes e design. A ligação é total, porque design, na verdade, é a ação de projetar, né? E quando você já tem um embasamento em termos de equilíbrio, harmonia, estética, facilita bastante você entrar na leitura do design, na forma de se expressar também. Então, eu acho que as duas áreas, elas caminham juntas. Design, a arte de projetar, você colocou. A gente tem um problema na tradução do termo, inclusive nem traduzimos design, porque se for traduzir Não, a letra é desenho, mas não é isso, né? é mais que isso, É bem mais mais. que isso. Me fala um pouco mais, o que você entende como design? Também é desenho, tá? Mas acontece no design é que ele é o projeto como um todo. Ele tem que unir a forma e a função da melhor forma necessária para atender a uma necessidade, a uma expectativa. Na minha área, por exemplo, se eu tiver que atender a um cliente, tem uma família lá de 5 pessoas, vamos falar. É um casal, mais um casal de filhos, e é muito comum a mãe de um deles, viúva, morar junto, ou o pai. Então, são 5 pessoas diferentes no mesmo lar, e você vai, então, atender a necessidade de cada um e fazer alguma coisa que tenha o estilo daquela família, para que funcione bem. Então, isso demanda uma entrevista com todos os envolvidos, para você tentar entender melhor como funciona a vida deles em família e individualmente, se eu for fazer o dormitório de cada um, e sentir o jeito que a família gosta. Tem gente que é mais tradicional, tem gente que gosta de uma coisa mais descolada, dentro de uma família tem mais do que um estilo. Então, você tenta trazer para a realidade algo que vai deixar com que todos se sintam aconchegantes, que a casa funcione para aquela família como um todo. Isso é um exemplo, Legal. tá? Você usou dois termos que me chamam a atenção aí e que me parece que estão muito presentes no seu trabalho. Que você falou do estilo, teve um outro termo que você usou que é mais ou menos assim, e do funcional. Né? Então, que o design, ele tanto precisa ter um conceito estético, agradável, bonito, né? que embeleza, e aí você chamou. Teve um outro termo que você usou, não lembro qual foi, mas o estilo apareceu, e esse, quando você fala do estilo, o agradável se adequa a um O gosto, né? aconchegante, né? O aconchegante, talvez, É isso. que é a pessoa se sentir abraçada dentro do ambiente. Vamos supor que eu vá fazer o seu escritório, né? Ele tem que ter a sua cara, sua marca registrada, mas também tem que ser tem que passar para as pessoas que estiverem aí com você uma sensação gostosa, olha, de aconchego, de bem-estar. Então, eu acho que a beleza é um dos itens no design, mas a funcionalidade está ali, ó, no mesmo nível. O que é a Porque nós estamos, funcionalidade para o design de interiores?
vamos dizer assim, que eu preciso ter uma boa circulação no ambiente, onde as pessoas possam, por exemplo, caminhar em volta da mesa para se servir, sem esbarrar umas nas outras, isso é uma coisa. É funcional eu chegar da casa, ter um hall de entrada, um lugar para colocar a chave, um lugar para deixar a minha bolsa, e assim consecutivamente. Você falando em design, e hoje está muito em voga o design de UI, UX, É isso aí. é uma questão, assim, muito importante. Está todo mundo o tempo todo ali com o celular na mão, pesquisando novas coisas, entrando em novos sites, e aí você tem que ter uma acessibilidade fácil e agradável. Para que ele fique fácil e agradável, também tem que ter uma estética harmoniosa. Então, a harmonia tem tudo a ver. Legal. E essa estética harmoniosa e bonita que você falou, e estilo que você falou, eu imagino que muitas vezes o cliente acha que ele quer, que ele gosta de um determinado modelo, mas ele não sabe, na verdade, o que exatamente ele gosta, porque ele não tem esse olhar clínico que está acostumado. Isso acontece com muita frequência ou não? Com muita frequência. Muitas vezes a pessoa nem sabe do que ela gosta. E aí a gente começa a fazer uma pesquisa, de olhar coisas juntos, para ver o que agrada. A pessoa muitas vezes não, simplesmente não tem conhecimento nenhum, ou está preso naquele conceito estético da casa da mãe, ou vê uma coisa super moderna e fala, mas isso tem cara de avó, porque a moda é cíclica, as coisas voltam. Então, precisa dar uma passeada com o cliente, às vezes, por alguns lugares, para ele ver coisas novas. Hoje a gente tem acesso a todo tipo de imagem e informação também pela internet, que ajuda muito. Às vezes eu peço para o cliente fazer assim, olha, você está meio assim, começa a ver tudo que você gostar em termos de imagem, independente do que seja, e começa a mandar para mim, para eu sentir um pouquinho o seu estilo. Isso ajuda também, ajuda Legal. bastante. Uma outra coisa que é muito importante no design, né, como eu disse que é uma ação de projetar, é que depois de pegar todos esses dados com a pessoa para quem eu vou trabalhar, eu faço um projeto e monto no 3D. O que você chama de um projeto? Porque essa é uma palavra que às vezes tem significados diferentes em diferentes domínios. Olha, na minha área, a gente faz primeiro um levantamento das necessidades daquele cliente. Daí a gente faz primeiro uma planta baixa, depois da planta baixa a gente faz desenhos em corte, e depois vem a perspectiva em 3D. Hoje a gente já tem vários programas de computador que facilitam a gente fazer um programa de 3D, uma apresentação que fica bem próxima da realidade, inclusive com iluminação. Legal. Então, quando você mostra o projeto, a sua ideia para o cliente, ele consegue visualizar muito bem, vai ficar melhor que aquilo, mas assim, tem uma apresentação bastante clara, é isso que eu estou propondo para você. E o cliente consegue analisar se dentro daquilo tem alguma coisa que não é a minha cara, isso. Eu acho que a gente podia mudar alguma coisa. E você muda ali no computador antes de partir para a execução da obra, Que é muito mais caro, né? Que é que onde é você muito já mais está caro, mais demanda caro, muito mais mais trabalhoso. tempo. Mexer no computador é fácil, mexer depois de construída, trocar a parede de lugar custa uma fortuna, né? Não, e cada desenho, vamos supor que eu vou fazer um projeto de imobiliário também, específico para aquele local. São muitos detalhes. Cada desenho demanda muito tempo. Aí eu vou mandar para uma marcenaria, por exemplo. Eu também tenho que saber se a marcenaria tem condições de executar aquele projeto e acompanhar, porque mesmo com o projeto detalhado podem surgir dúvidas. E então é um processo longo, mas é muito gostoso, Acontece sabendo? do o pessoal da marcenaria começar a fazer um negócio totalmente fora do que estava no projeto e sair, perder o rumo no meio do caminho? Não, totalmente não, porque o projeto é detalhado. O que pode acontecer é mais ou menos o seguinte: você imagina que você vai mandar fazer um terno. Um terno
Aí você compra um belo tecido, vamos voltar para antigamente, né? Compra um belo tecido, risca de giz e leva num alfaiate experiente. Aí você vai falar, eu quero este modelo aqui. E você pode até conseguir o desenho de cortes, eu quero exatamente isso. Ele, com uma experiência, ele vai fazer alguma coisa que vai ficar muito legal. Você vai vestir, vai ter o caimento, vai ficar como você tinha imaginado. Mas esse mesmo corte de tecido, essa mesma modelagem, você passa para uma costureira menos experiente, vai ficar outra roupa. Não vai ficar aquela que você imaginou. Você vai ver detalhe na costura, no corte, no verso da roupa. Esse é mais ou menos isso, só que fica outra roupa. Entendi. O que você está dizendo é E que aí você ela não tem que vai ter um atender a expectativa. profissional capaz de ler o seu projeto e Ah, executar sim. ele da maneira adequada, como foi projetado, né? Senão não vai ter o resultado. Não, você falou uma coisa muito importante. Tem profissional que a gente, quando apresenta o projeto, a gente vê que ele sabe ler o projeto. Isso fica claro. E tem algumas pessoas que são mais simplórias e tem uma dificuldade muito grande. Então, aí você tem que acompanhar ali do lado, porque ele não consegue entender. Você mostra o 2D, você mostra o 3D, mas ele tem dificuldades. Acontece também. Por isso que, geralmente, a gente tem uma equipe de trabalho, né, com quem você já está acostumado a trabalhar. No meu caso, gesseiro, eletricista, marceneiro, pedreiro, assentador, é uma equipe que trabalha junto faz tempo, que com poucas palavras eles já me entendem. E Entendi. aqui E pelo acredito que celular dessa mesmo, equipe, inclusive, deve dar sugestões de melhoria no projeto. Ah, aqui podemos fazer alguma coisa que já fiz em outro lugar, que tem essa experiência. Rola isso também? com certeza. E eu adoro que eles deem sugestões, porque cada um é especialista naquilo. Entendeu? Então, eu sempre escuto as sugestões e muitas vezes a gente aplica assim. Legal. Então, eu sei que você faz design turístico. Você citou o exemplo de uma família, mas você faz também bastante para, sei lá, locais comerciais, lojas, É, restaurantes, e faz a relação. E quando você falou do levantamento das necessidades e do gosto, né? Imagino que num local como esse tem uma imagem que se queira passar que seja muito relevante e que isso tem que refletir no design. Como é que você faz? E aí talvez até um pouco de arte aí, né? Como é que você faz esse mapeamento dos objetivos de um negócio para bem estratégico, né? Sei lá, um restaurante que quer passar uma determinada imagem para o design que vai estar dentro do mobiliário do local. bom, então, como eu sou designer de interiores, a imagem do exterior fica a cargo de outro profissional. E essa imagem geralmente já está definida quando eu entro em ação. Então, eu tento fazer uma boa conversa do interior com o exterior. Entendi. Você tem que sentir que você está no mesmo. Você está conversando o dentro e o fora. Então, geralmente não sou eu que dá esse empurrão quando é um ambiente comercial, né? Para um apartamento é indiferente, porque o apartamento você tem lá inúmeras unidades, são todas iguais. Cada hall de entrada que você entra, parece que você está entrando numa nova casa, num outro edifício. E então eu não tenho essa questão. Mas quando eu sou chamada para fazer um espaço comercial, tem sim. E principalmente se for uma sala, de um escritório dentro de um prédio comercial, não. Mas Entendi. como você disse, um restaurante, por exemplo, é com certeza. Entendi. É interessante porque eu vi um monte de relações entre o seu trabalho e o das pessoas que acompanham o meu site aqui, que são analistas de negócio, tá? Esse entendimento das necessidades dos clientes é muito relevante para a gente e a gente chama esse mapeamento de requisitos. A gente mapeia Hum, os requisitos e a gente busca as soluções possíveis para implementar esses requisitos e transformamos isso em especificações, que é o seu hum, projeto, que são encaminhados, você citou do gesseiro, do pintor, do encanador, do eletricista, do marceneiro, a gente tem programador, a gente tem analista de banco de dados, a gente tem testador, a gente tem arquiteto de software, tem um conjunto de profissionais
mas que acabam implementando soluções e que precisam saber ler a especificação. E um grande trabalho do analista de negócio é conseguir escrever uma especificação, um projeto, que esteja no nível de detalhe para que a implementação possa acontecer a contento. Então, a gente passa muito por isso. Muitos analistas de negócios estão atuando dentro de alguma organização, aí usando a sua metáfora, onde a fachada já está pronta, né? Então é o restaurante. Então, por exemplo, ele atua dentro de um negócio maior, onde a estratégia do negócio, vamos dizer que eu trabalho numa seguradora, a estratégia da seguradora, a visão que essa estrutura, essa seguradora resolveu apontar no mercado, já está definido, um banco, um hospital, não cabe a ele definir, mas dentro daquilo que ele vai fazer, ele precisa adequar o processo que ele vai montar, a estrutura, o design da solução de negócio que ele vai fazer, a estratégia do negócio. Então, eu vejo muita semelhança entre o que você está falando e o que o pessoal faz aqui. A diferença é que o seu projeto é um projeto físico, o nosso normalmente é um desenho de processo, uma modelagem de regras, o mais comum é que vire um sistema automatizado para esses processos. Eu fico imaginando quando Niemeyer e Lúcio Costa projetaram Brasília, uma cidade inteira, né, projetada de acordo com aquilo que eles idealizavam como sendo a capital ideal. Você imagina quanta gente trabalhando em cima de um projeto, né, quanta especificação, assim, eu pego isso sendo o meu trabalho numa escala muito aumentada. Acho lindo, sempre, seja no web design, seja no design de imobiliário ou na arquitetura. Fico encantada com design, sabia? Parabéns, sua profissão é linda. A sua também. Muito obrigado.